everyone! How are you today? Nós estamos aqui para mais uma aula de língua inglesa. Vocês perceberam que nós estamos hoje com um intérprete novo? Say hi to Paulo. Hi, Paulo. How are you? Paulo vai participar das nossas próximas 3 aulas. Olha só que bacana. Vamos torcer para que ele permaneça com a gente por mais um tempo, né? Não esqueçam também de registrar a presença de vocês lá no Classroom, naquele linkzinho que agora aparece nas atividades, e depois de assistirem às aulas, realizar as atividades para vocês encaminharem para os professores de vocês da sua escola de origem. Tudo bem? Vamos nos organizar para a aula de hoje? Nós estamos na nossa segunda aula do segundo trimestre. Lembram disso? Lá na nossa primeira aulinha do segundo trimestre, nós trabalhamos com as family members e o gênero textual ads. Estão lembrando disso? Hoje, na nossa aula, nós vamos permanecer trabalhando com os family members, mas o gênero textual vai ser outro. A teacher não vai falar para vocês agora qual é, porque vocês já vão começar a percebê-lo a partir de agora nos textos que nós vamos trabalhar. Vamos começar então? Já organizaram aí? Já colocaram a data de hoje? Tá tudo certinho no caderno de vocês? Lembraram de fazer a divisão do segundo trimestre? Isso é bem importante para vocês não se confundirem depois. Quem ainda não fez, não tem problema. Põe lá no cantinho, a aulinha anterior já era do segundo trimestre. Vamos começar então? O primeiro texto que nós vamos trabalhar. Lembrando que a gente sempre inicia nossas aulas com um texto, ok? Families. Lembram dessa palavra? Nós vimos ela na aula anterior, mas ela tinha uma diferença. Lembra que ela terminava com a letrinha Y no final? E agora ela tem outras 3 letrinhas, o I, o E e o S. Por que será que aconteceu isso? Nesse momento, nós estamos trabalhando com o plural da palavra family, families. Então, a gente sabe que nós vamos falar de mais de uma família. Vamos à leitura do texto, então, para em seguida vocês fazerem o exercício. Families are big and families are small. Families are different and we love them all. Some have mothers, some have fathers, some have sisters and some have brothers. I love my family. E aí, você viu que esse texto ele tem uma sonoridade diferente? Você conseguiu descobrir qual é o gênero que nós estamos trabalhando hoje? Vamos à primeira pergunta. It is a poem or an ad? E aí, qual é o gênero textual? Esse texto ele fala sobre different kinds of family, different kinds, or the author's family. Ou do alguém aqui, do autor que escreveu esse texto. E a questão 3. Quais informações nós encontramos nesse texto que nós acabamos de ler? It contains rhymes, palavrinha cognata da língua portuguesa, lembrem lá. It contains no exclamation marks, or it contains repetition. Outra palavrinha que também é uma cognata. Agora vai ficar com vocês o trabalho de fazer o exercício.
Let's check our answers. Foi difícil descobrir qual é o gênero textual que nós vamos trabalhar hoje? Então vamos lá. O texto é nada mais do que um poem. Olha só, vamos trabalhar poemas. Vocês perceberam como foi a sonoridade da voz da teacher quando estava fazendo a leitura desse texto? E esse texto está falando do quê? De diferentes tipos de famílias. Por isso que a teacher já chamou a atenção de vocês lá no início dele, quando disse que a palavrinha family estava no plural. E a questão 3, as informações que nós estamos encontrando nesse texto. Contém rima, viram que a teacher fez a leitura? Olha lá, small, all, mothers, brothers, faz uma sonoridade na voz, nesse tonzinho da nossa leitura. It contains repetition. Sim, repete bastante palavras. O gênero vai trabalhar com bastante repetição. Olha só, as families, falamos do some have, terminou com o singular family, mas é uma repetição também da palavrinha. É muito comum aparecer isso no gênero poema. E aqui dizia que não contém ponto de exclamação. Mas nós sabemos que o poema, dependendo da frasezinha, o ponto de exclamação é muito importante para nos ajudar a fazer melhor a leitura, para que também nós possamos trabalhar com a nossa entonação de voz, ok? Já estão mais tranquilos, então, em relação ao gênero? Vamos para o próximo exercício. Aqui, vocês farão a leitura do poema e vejam que em algumas das frases, dessas linhazinhas do poema, a teacher colocou números. Por que desses números? Porque vocês vão identificar os desenhos que nós temos ao lado. Observem, primeiro deles, uma vovó e seus 2 netinhos. No segundo, um pai e uma menina. Na terceira figura, 2 meninas e alguns animaizinhos de estimação. E na última figura, uma mãe e uma filha, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão identificar qual das frases desse texto se compara com essa imagem. Vamos lá? Eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, até porque agora vai entrar os family members. Lembram? Nós trabalhamos na aulinha anterior. Vamos lá? É com vocês.
let's check the answers. Como que foi para você fazer a leitura do texto e depois identificar as imagens? Foi tranquilo? Prefere que a prof faça a leitura para vocês? Então vamos lá, vamos ler juntos e prestar bastante atenção na sonoridade do texto. Olha lá. Love. I love my mom. I love my daddy. I love my friends and the pets I have. I love my grandma and my grandpa too. I love everyone, including you. E aí, bonitinho esse texto falando sobre o amor, né? E também colocando os nossos family members. São os sentimentos que nós temos. Lembram que nós falamos na aula anterior? Família é toda aquela pessoa que nós consideramos e que a gente tem um amor muito especial por ela. Vamos então à ligação da imagem com as frases? Olha só, a teacher colocou a imagem da menina e da mãe na frase 1. Vocês concordam? Por quê? Qual é a palavra em destaque que comprova que a imagem correta seria essa? Nós temos a palavrinha mom. Lembram disso? Lembram da tradução dela? Mãe. E o desenho 2? Qual a teacher escolheu? Aqui é onde esse pai estava dançando com a sua filha, porque a palavrinha que é a principal dessa frase é daddy. Observe que a teacher colocou 3 e 4, porque ela pegava as duas frasezinhas aqui. Fala sobre friends, os nossos amigos, que a gente considera a nossa família, e fala dos nossos pets. Lembram que na aula anterior a teacher trouxe a foto daquele pet? Lembram aquele cachorrinho bem gordinho? Então, faz parte da família. E aqui as meninas têm vários gatinhos fazendo parte da família delas. E, por último, I love my grandma. Lembram? Grandma, a vovó. Então, está aqui a vovó e os seus 2 netinhos fazendo uma leitura. Conseguiu revisar, então, todos os family members? Vamos dar sequência às nossas atividades? Próximo poema. A teacher vai ler esse poema para vocês, mas o exercício vocês vão ter que pensar um pouquinho para fazer. Ele está todo em inglês, então ele vai estar bem mais simples. Vamos à leitura? Acompanhe. Grandparents' Day Poem. Grandparents? Que palavrinha será essa? Lembram a junção de 2 pessoas? Parents são os pais, quando eu falo do pai e da mãe. E o grandparents são os nossos avós. Então vamos lá. Grandparents, grandparents, it's your day. Sends lots of hugs your way. It's fun to read and cook with you. I like everything you do. Sometimes I'm good, sometimes I'm bad. You don't get angry, you don't get mad. It's fun to spend time with you. Thank you for all you do. Olha que lindo esse texto para os nossos avós. Então vamos ao exercício. Vocês vão encontrar aqui 2 rimas. Lembram? Palavrinhas com os mesmos sons. Procurem, tem muito mais do que 2, ok? Quantos versos tem esse poema? E agora, a palavrinha verso, qual é o significado disso? Lembram? Vocês já viram essa aulinha lá na disciplina de língua portuguesa, mas a teacher vai relembrar vocês. Cada verso do poema são as linhas. Então, cada linhazinha ela é chamada de verso. Já as estrofes, que é a pergunta posterior, quantas estrofes tem esse poema? Cada estrofe é a junção dos nossos versos. Eu acho que ficou mais fácil para vocês agora, não é? E uma pergunta que a teacher vai deixar um tempinho a mais aí para vocês correrem pesquisar.
Você sabe quando é o Dia dos Avós? Você sabe que você tem um dia especial para comemorar com o seu grandpa e com a sua granny? Você sabia disso? Vamos à pesquisa então? Agora é com vocês. Conseguiu fazer a sua pesquisa? Deu tempo? O importante é que, a partir de agora, você sabe que tem um dia para comemorarmos o Dia dos nossos avós. A teacher sabe que a gente tem que agradecer todos os dias por qualquer membro da nossa família ou qualquer amigo, não é mesmo? Mas a gente receber um carinho especial num dia que é dedicado àquela pessoa é bem bacana. Vocês vão se surpreender quando vocês derem todos os abraços e beijos possíveis nessa data especial. Vamos então à nossa correção? Olha só, duas rimas para vocês colocarem aqui. Encontraram? They weigh. You do. Bad, mad. You e do again. Perceberam que tinha várias formas de nós rimarmos aqui o nosso texto? E sobre os versos? Lembram? Cada linhazinha do meu poema eu chamo de verso. Quantos nós tínhamos? Conseguiram fazer a contagem? Nós tínhamos 16 versos nesse poema. E as estrofes? A teacher falou para vocês que estrofe é o conjunto de versos. Então, vocês perceberam que esse conjunto de versos ele é separado por um espacinho maior entre uma estrofe e outra? Então, nós temos 4 estrofes. E agora aquela perguntinha que não quer calar. Olha só a pesquisa. Para quem conseguiu, confere se é July 26th a resposta. Para quem não conseguiu, anota aí no caderno, enche de coraçãozinho e não esqueça desse dia tão importante. Tudo bem? Vamos seguir? What is a family? Who is a family? Lembram dessas WA questions que nós já vimos em aulas anteriores? A teacher trouxe um quadrinho aqui para vocês, só para vocês relembrarem. A WA question who pergunta sobre quem. A WA question what é o que ou qual. E a WA question where é onde.
Quero saber o lugar, a posição, ok? Vamos à leitura então desse texto. One and another makes two is a family. Baby and father and mother, a family. Parents and sister and brother, a family. All kinds of people can make up a family. All kinds of mixtures can make up a family. Perceberam? Bastante atenção nesse texto. Ele continua. Olha lá, a teacher deixou reticências. Então, ele era um texto bem extenso sobre a família e a teacher pegou só dois. O quê? Como que nós chamamos aqui? Lembram? Então, a teacher pegou só esses dois pedacinhos do texto para nós trabalharmos. O que é importante nós observarmos? Que tem duas informações aqui embaixo. Uma delas contém um nome e a outra contém uma outra informação. Vamos fazer a leitura? Hoberman, Mary, Ann. E a outra é A Collection of Family Poems. Olha só, palavrinhas cognatas. A teacher não vai traduzir agora. Vamos aos exercícios então. According to the text, lembram? Olha lá a marcação que a teacher fez aqui na frasezinha. Lembram? Palavrinhas que eu já conheço, nós vamos sempre marcar para facilitar a nossa compreensão do texto. De acordo com o texto, what is a family? O que é uma família? Olha lá a WA question, what? Who is the author of the text? Olha lá a palavrinha, author. Who, tradução para who, quem? Where is the poem from? Atenção, where, onde? Poem from. From a gente já viu lá nas nossas aulas de nationalities. E poem é uma palavrinha muito parecida com a nossa palavrinha da língua portuguesa. Now, it's up to you. Vamos ao exercise? Como foi fazer esse exercício? Ficou fácil para vocês? Vocês conseguiram encontrar todas as informações que a teacher havia pedido? Vamos conferi-las? According to the text, what is a family?
O que é uma família de acordo com esse texto? Olha lá as informações que nós encontramos. One and another makes two is a family. Uma pessoa e outra pessoa formando dois é uma família. Baby and father and mother, a family. Então, o bebê, o pai, uma mãe, é uma família. Parents and sister and brothers, os pais, as irmãs e os irmãos são uma família. Lembrando, a família é aquele espaço, aquele lugar onde nós nos sentimos bem. Lembram disso, não é? Who is the author? Quem escreveu esse texto? A Mary Ann Hoberman. Mas, teacher, não foi o Hoberman? Olha só, aqui é o sobrenome da Mary Ann. Não tem problema se você escreveu dessa forma. O importante é você saber que aqui é o sobrenome dela. E a terceira informação. Where is the poem from? De onde a teacher tirou esse poema? Vocês descobriram? Foi do A Collection of Family Poems, dessa coleção de poemas sobre as famílias. Tudo bem com vocês? Podemos seguir a nossa aula? Ainda temos mais exercícios pela frente. Então vamos lá. Read the first part of a popular nursery rhyme and choose the correct statements about it. A teacher precisa explicar para vocês o que é uma nursery rhymes. A nursery rhymes são aquelas historinhas de ninar, são os poemas que a gente faz a leitura ou uma historinha que a gente conta antes de dormir. Ela se chama nursery rhyme. Prestem bastante atenção a essa imagem que vocês estão vendo. Nós temos uma casa lá no fundo, uma senhora e um monte de crianças com ela. O que será que o texto vai trazer para nós? Olha as informações que nós precisamos encontrar desse texto. O texto é sobre uma senhora que mora com seus filhos em um sapato. Será? A família descrita no texto é uma família grande. Será que eu encontro essa informação vendo o desenho? A família descrita no texto é uma família rica. E aí, o texto vai mostrar essas informações ou a imagem também já me mostra essas informações? Vamos à leitura do texto então? There was an old woman who lived in a shoe. She had so many children. She didn't know what to do. E agora, observem o texto. Nós temos nesse texto muitas palavrinhas novas, ok? Mas é bem importante que vocês observem a figura. Com vocês agora.
E aí, conte para a teacher. Foi mais fácil você responder o exercício lendo o texto ou observando a imagem? Lembra? Uma das nossas técnicas de leitura, lá naquela aulinha que nós fizemos anteriormente, dizia: se o texto tem imagens, explore bem essa imagem, porque ali pode ter muitas das respostas para as perguntas que são feitas para vocês. E é isso mesmo. Vocês não conseguiriam responder essas questões se vocês se preocupassem só com esse pedacinho do texto. O que trouxe as respostas para vocês foi exatamente a imagem que a teacher colocou aqui. Então vamos conferir. O texto é sobre uma senhora que mora com seus filhos em um sapato. É isso mesmo. Olha lá o formato da casinha dela. É um formato de sapato. E olha quantas crianças, né? A família é uma família grande? Sim, um monte de crianças, então a gente imagina sim que ela seja uma família grande. A família é uma família rica? Será que se nós observarmos a quantidade de crianças e o tamanho da casa, será que a gente pode considerar ela ser rica? Observe bem essa imagem. Vejam que nessa opção, nessa situação, a teacher está falando em bens materiais, não está falando em riqueza de sentimentos, ok? Então, não é uma família muito rica, porque uma mãe com vários filhos teria uma casa bem maior daí, não é? Vamos seguir então nas nossas atividades. Aqui a teacher trouxe 2 textos que nós vamos comparar. Os 2 nós já fizemos a leitura, então agora vai ser com vocês. Esses 2 textos têm em comum o quê? They are about family. Eles falam sobre a família? They contain rhymes. Eles contêm rimas? They contain repeated words and lines. Eles contêm palavras repetidas e eles contêm linhas? Então, fazendo o exercício.
Vamos conferir as nossas respostas? A teacher não vai fazer a leitura desses textos para vocês. Nós já fizemos essa leitura anteriormente. Então, olha lá. Sobre o que esses dois textos falam? O que eles têm em comum? They are about families. They contain rhymes e they contain repeated words and lines. Então, todos falam sobre família, todos contêm rimas de palavras e todos contêm palavras ou frases repetidas, porque esse é o nosso gênero poema. Vamos ao próximo exercício. Aqui nós vamos fazer um novo desafio. A teacher vai fazer a leitura do texto para vocês, mas observem. No próprio texto tem um espaço para vocês escreverem alguma coisa. Você vai escrever aí no seu caderno. A teacher vai falar essas palavrinhas e você vai anotar aí qual é a palavra referente a cada uma dessas frases. Vamos lá? Are you ready? Vamos começar. My family's fond of gadgets. My family's fond of gadgets and new technology. My mother likes her radio. My father likes TV. My sister likes to dance around the house with headphones on. My brother plays on his PC until the break of dawn. The baby has a smartphone and a touchscreen tablet too. If we had pets, I'm sure that even they would have a few. Que palavrinhas foram essas que a teacher leu que não estavam escritas aqui? Você ouviu bem a sonoridade dessas palavras? Eu acho que você conhece todas elas, não conhece? Pelo menos uma ou outra que você ouviu, você disse, ah, teacher, você falou tal coisa. Já já nós vamos conferir. Antes nós vamos fazer o exercício. What type of family is it? Que estilo de família é essa? A family that likes pets? Uma família que gosta dos pets? A family that likes sports? Or a family that likes technology? Number 2. Which gadget does each family member like? Olha lá, a palavrinha que a teacher não tinha colocado no texto. Qual é o aparelho que cada membro dessa família gosta? The mother likes her, do que a mãe gosta? E o pai, do que ele gosta? What gadget does each family member have? E aqui embaixo você vai escrever qual aparelho eletrônico cada uma dessas pessoas da família tem. A sister, o brother e o baby. Vamos lá?
Let's check the answers. Olha lá. A family likes technology. Which gadgets? Quais eram aquelas palavrinhas que a teacher falou? Radio for mother e TV for father. As outras palavrinhas, elas aparecem aqui na questão 3. Sister has headphones. Brother has a PC, o computador. E the baby has a smartphone, que vocês também têm o smartphone de vocês. Bom, pessoal, na nossa aula de hoje, nós trabalhamos novamente com as family members, mas o gênero textual nós mudamos. Nesta aula, nós vimos o poema e nós trabalhamos com bastante poemas sobre as famílias, né? A nossa aula está chegando ao fim. Não esqueça de fazer as suas atividades lá no Google Classroom. Não esqueça também que você tem que marcar a sua presença, ok? See you next class.